E então, para a última palestra da nossa 9ª Conferência de Edificação da Família, aí vocês dizem assim, vamos de novo então, a nossa última palestra da 9ª Conferência de Edificação da Família. Eu quero convidar aqui o pastor Alain Brizotti para estar ministrando a palavra do Senhor. Vamos receber com honra o servo do Senhor? Amém. Que você seja tremendamente impactado por essa palavra e que com certeza você saia daqui bem diferente de como você entrou. Amém? É isso que você quer? Em nome de Jesus? Amém. Meus irmãos, graça e paz. Amém? Amém. Que bênção estarmos mais uma vez reunidos para adorarmos a Deus. Eu estou desidratado de tanto que já chorei aqui essa noite. É muito bom estar aqui, sentir a presença de Deus com as nossas casas e as nossas famílias. Por gentileza, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 15. Mateus, capítulo 15. Nós vamos do versículo 21 até o versículo 28. Mateus 15, do 21 ao 28. Deus ministra ao meu coração essa palavra há um certo tempo já, e toda vez que eu volto nela, alguma coisa nova aparece. Essa tarde eu estava conversando com a minha esposa, falando, eu tive uns insights, uns flashes diferentes aqui, e eu sei que Deus tem uma coisa muito poderosa a fazer e a falar aqui essa noite para nossas casas. Essa palavra, ela é específica para a sua família, para aquilo que você está passando, para aquilo que Deus sabe que você está atravessando e está enfrentando aí. Amém, irmãos? Uma coisa eu sei, nós vamos fechar essa conferência para a glória de Deus, com algo tremendo na sua casa e na sua vida. É perceptível o que Deus vai fazer aqui, eu creio nisso. Vou pedir um favor a vocês, nós vamos ler o texto. Quando eu terminar de ler o texto aqui, você não vai fechar a Bíblia. Amém? Eu quero fazer um mergulho nesse texto aqui, uma simples exposição. Mas eu tenho certeza que o que virá daqui será transformador demais para a sua casa. Acharam aí? Mateus capítulo 15, a partir do versículo 21, diz assim a palavra de Deus. Partindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. Uma mulher cananeia, vindo daquelas redondezas, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Minha filha está horrivelmente endemoniada. Contudo, ele não lhe respondeu. Seus discípulos aproximaram-se dele e rogaram-lhe: manda embora, porque vem gritando atrás de nós. Ele lhes respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Então ela veio e, prostrando-se diante dele, disse: Senhor, socorre-me. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogá-lo para os cachorrinhos. Ao que ela disse: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa do dono. Então Jesus respondeu: mulher, grande é a tua fé, seja feito a ti como queres. E desde aquela hora a sua filha ficou boa. Amém. Meus irmãos, eu sou fascinado pelo modo bíblico de colocar detalhes no texto. Pobre da pessoa que lê a Bíblia rápido demais. É um desperdício. Um texto como esse dá para fazer um seminário, tranquilamente. Esse texto é literalmente uma bricolagem divina dos detalhes. Tem de tudo aqui. Para começar, é um texto que provavelmente Mateus, ao escrever, e Mateus escreve para um público judeu, e é importante essa informação aqui, ele escreve pensando na mentalidade judaica, recepção judaica do texto. Por isso que a construção de Mateus é diferente um pouco da fonte dele, que é Marcos. Marcos vai pontuar que ela é grega cirofenícia. Mateus faz questão de puxar na memória e jogar que ela é cananeia. Nem tinham mais cananeus na época de Jesus. Mas Mateus faz questão de dizer, essa mulher é cananeia.
Tem uma série de detalhes, depois eu volto nisso, é só para você começar a perceber que a gente vai tentar destrinchar esse negócio aqui essa noite. Eu amo vir aqui porque o pastor Luiz Carlos deixa claro que esse aqui é um congresso de palavra, não é? E a gente se sente à vontade quando a coisa é palavra, é para meditar, é para entrar nos meandros mais profundos do texto. E esse texto tem tanta coisa que à medida que a gente vai entrando, e se você não perdeu o fio da meada aqui, eu louvo a Deus que você, graças a Deus, está prestando atenção, está sentado aí. Eu tenho um amigo que quando vai pregar lá em São Paulo, ele faz uma oração, e ele costuma dizer assim: Senhor, toca na minha língua, para eu não sentir vontade de falar com o irmão do lado, só para prestar atenção na tua palavra. Aqui, graças a Deus, nem precisa fazer essa oração. Mas eu quero que você preste toda a atenção possível, porque você não pode perder absolutamente nada. Eu vou traçar uma linha do tempo aqui. Mas uma certeza eu tenho, ao final, você vai ver a glória de Deus se manifestar aqui. O texto começa com uma das coisas mais incríveis. Na ideia contextual aqui, Jesus tinha acabado de receber a notícia da morte brutal de João Batista. Ele não teve tempo de digerir essa notícia. Muita coisa para fazer, muita demanda, agenda lotada do reino. Ele recebe aquela notícia violenta, complicada. João Batista morre de um modo brutal, assassinado por uma coisa ridícula, numa festa maligna, e de repente ele se afasta um pouco, até para sentir isso, para chorar, para passar por esse luto tão pessoal dele. Jesus resolve sair, aí dá uma olhada no texto no verso 21, diz que saindo dali, Jesus seguiu para a região de Tiro e Sidom. É interessante, Jesus aqui cruza uma fronteira, faz uma viagem internacional. Ele sai das regiões judaicas e entra no ambiente gentílico. Mais do que isso, toda vez que você encontrar Tiro e Sidom na Bíblia, geralmente tem alguma coisa endemoniada por perto. Pode observar. Eu não sei porquê, mas hoje geografia encapetada é Tiro e Sidom. Jesus resolve dar uma descansada, ele vai justamente para o olho do furacão. Ele cruza uma fronteira, sai do seu lugar de segurança, vou usar uma linguagem que todo mundo vai entender bem, uma espécie, entre aspas, entendam bem essas aspas, zona de conforto, e vai para um lugar gentílico, perigoso, complicado, com as memórias mais malignizadas de todas. Ele vai para Tiro e Sidom. Se eu parasse aqui, você já podia ir para casa feliz. Nós temos um Deus que cruza fronteiras e entra nos territórios das nossas dores. Jesus é o Deus que cruza fronteiras e entra nos territórios que nos malignizam, nos territórios que assustam a gente, nos territórios do sufocamento, da asfixia da alma. Nós temos um Deus capaz de cruzar os territórios do sofrimento. Temos um Deus que não se acanha de entrar e cruzar a linha perigosa que divide o mundo, a linha apertada do medo. Esse Deus vai lá. E é bom saber que Hebreus avisou que Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O que a gente mais tem aqui é gente na fronteira do medo, na terra apertada do desespero e da angústia, principalmente familiar. E hoje, graças a Deus, eu posso me levantar e afirmar aqui que o nosso Deus ainda cruza as nossas fronteiras. Ele ainda entra na terra do nosso desespero. Ele ainda invade os nossos lugares de caos. Nós temos esse Deus. Como é bom saber disso. Aliás, uma das grandes lógicas do Evangelho em ser boa notícia é dizer que a notícia ruim desse caso sou eu. E que Deus é capaz de romper o meu caos e entrar no meu lugar, palmilhar as terras do meu desespero. Você está entendendo? Agora, olha o verso 22. É um verso extremamente cheio de detalhes. Ele já começa dizendo assim, ó, uma mulher, nessa tradução que eu li, tem umas traduções mais clássicas, até mais antigas, que coloca assim, ó, certa mulher, não é? É uma tradução importante isso. Porque aqui você está na pior das configurações, a mais aberta possível. É alguém, é um homem, uma mulher, sem nome, sem histórico, sem identidade. A Bíblia não diz absolutamente nada que a ajude, mas tudo que a atrapalha está no texto, a começar por Cananeia. O texto faz questão de trazer as fichas sujas, aquilo que a gente esconderia debaixo do tapete, aquilo que um editor atual tiraria do texto. Como é tremendo saber que a Bíblia não passa por editores. Ela vinha assim, ó, nua, difícil, irritante, essa é a Bíblia.
E é incrível o fato dela colocar a ideia de que é uma mulher. Aqui, gente, você tem um molde humano, e nesse molde cabe qualquer um que está aqui essa noite. Aqui hoje nós estamos entre certos homens e certas mulheres, gente que tem nome, histórico, identidade, mas que quando se junta aqui, ganha a pior das nomenclaturas, multidão, gente sem face, sem rosto, sem contexto. Essa mulher é só uma mulher, certa mulher. Agora dá uma olhada no texto. Certa mulher cananeia. Quando Mateus diz isso, presta bem atenção que eu vou dizer para você, porque isso aqui é espetacular. Olha para mim. Quando Mateus diz, imagine um povo judeu, Mateus diz assim, olha, um dia, certa mulher cananeia. O judeu já dá um passo para trás e pensa, ai meu pai, cananeu não. Quando você vai lá em Juízes capítulo 1, depois da morte de Josué, o povo de Deus vai pedir para ele, Senhor, qual é o povo que a gente deve atacar? Aí vem Judá e Deus fala, ataque na cidade dos cananeus, na região dos cananeus. Eles entram lá e pegam um indivíduo chamado Adoni-Bezeque. Adoni é o sentido de senhor, senhor dos Bezeques. Quem que era Adoni-Bezeque? Era um crápula, um monstro, um homem que adorava machucar gente. É tão sério esse homem que ele é uma espécie de tipologia, simbologia bíblica das ações satânicas. Não é à toa que Tiro e Sidom tem esse encapetamento todo. Milênios antes dessa mulher, o nome cananeu é ponte histórica, intertextualidade bactiniana com a ideia desse homem demônio que atinge gente. Quando ele é atingido e atacado pelo povo de Israel e ele é capturado, a Bíblia coloca o lamento desse cara. Quando ele é capturado, olha o lamento dele: 70 reis, com os polegares das mãos e dos pés arrancados, comiam das migalhas que caem da minha mesa. Vou traduzir. Ele entrava numa cidade, capturava o rei da cidade e mandava arrancar os polegares das mãos e dos pés. O que ele está fazendo? Impedindo o rei de ir para a guerra. Duvido segurar uma espada sem o polegar. Ele está dizendo, eu mato a estratégia de guerra, e quando o rei não vai para a guerra, enfraquece os soldados. Mais do que isso, eu roubo a identidade dele, esse é meu, eu roubo o equilíbrio dele, eu tiro o polegar dos pés e diminuo a capacidade de marcha. Sem os polegares ele não consegue andar o quanto andaria numa jornada com os seus. São ações simbólicas do que Satanás ainda produz na vida e na mente, e às vezes na família da gente, roubando identidades e equilíbrio. No século 21, Satanás modernizou, ele não arranca os polegares, ele só potencializa, e você mata todo mundo pela internet digitando o caos. Adoni-Bezeque é esse indivíduo. Aí a Bíblia vai dizer que Judá entra lá, mata um monte de gente, guerra, aquela coisa toda, capturam ele, e o lamento dele ecoa na história como uma ressonância do ódio, uma ressonância do exagero, uma ressonância da violência simbólica mais terrível que existe, da opressão e do roubo de identidades alheias. Esse homem grita 70 reis, tenta imaginar essa visão, a visão do caos. 70 reis, que antes eram a realeza, o luxo, a glória, agora são caos, implorando, sem identidade e sem equilíbrio, rastejante, debaixo da mesa dele, enquanto ele se orgulha em dizer, 70 homens como esses comem das migalhas. Ele humilha pelas migalhas. Guarda essa informação, eu volto nela lá no final, volta no texto. Uma mulher cananeia, vindo dali, é o jeito do texto de dizer que ela nasceu naquela redondeza, ela está em casa, ela é daquele lugar, quem está viajando ali é Jesus, Jesus é que está cruzando uma fronteira, ela está em casa, ela é natural dali, veio a ele, olha que interessante, gritando. O texto não diz que ela sussurra, que ela elegantemente sugestiona, o texto não diz que ela envia um monte de e-mails antes para dar um jeito de acertar a situação diplomaticamente, o texto diz que ela vem no meio da rua gritando. Se tem uma coisa que chama atenção em qualquer lugar no mundo, é uma mulher gritando no meio da rua, é ou não é? E no caso dela, o que ela está gritando poderia matá-la, porque olha o que ela está gritando, Senhor! E era uma palavra de autoridade, que se colocava geralmente para os seus senhores, ou até mesmo para César, inclusive, aí que está o problema. Se algumas pessoas vissem ela gritando o Senhor nesse sentido de autoridade, como o Senhor da vida dela, para alguém no meio da rua que não fosse César, 3 pessoas dessem queixa dela num tribunal romano que deveria ter ali por perto,
Ela poderia ser levada e interrogada numa delegacia da época para saber o que ela estava fazendo. Se ela fosse condenada, porque ela estava chamando alguém de Senhor no meio da rua, e esse alguém não é César, sabe qual era a pena para ela? Pena de morte, e morte de cruz, por insurreição contra o Império Romano, por levantar alguém que não é César como Senhor no meio da rua. Irmãos, olha que coisa espetacular. Se você quer um milagre na sua casa e na sua família, não tem outro caminho, comece pela cruz. Quando você assume a cruz na sua casa, a glória de Deus chega perto. Quando você assume a cruz na sua casa, o milagre da sua família começa a se estabelecer. É pela cruz. O caminho, a imagem que se estabelece é a imagem da cruz. Agora, olha que coisa magistral. Vindo aquela mulher, daquela redondeza, veio gritando: Senhor, olha a frase dela: Senhor, filho de Davi. Eu vou fazer um parênteses aqui, ó. Se tem uma coisa que eu amo na Bíblia, é o quanto a Bíblia coloca as mulheres inteligentes no texto. Nenhuma mulher da Bíblia é mais ou menos. As mulheres da Bíblia são todas geniais, elas são inteligentes. Se as feministas descobriram que é a Bíblia, do ponto de vista da mulher, elas mudariam completamente de opinião. Seriam infinitamente mais poderosas. Sabiam disso? As grandes mulheres que a gente tem na história estão na Bíblia. A Bíblia é um negócio espetacular. Vocês têm uma noção dessas mulheres aqui? São mulheres inteligentes, à frente do seu tempo, mulheres que vão à luta, guerreiras, fantásticas. Se tem mulheres que não são apenas um bichinho de pelúcia do machismo humano, está na Bíblia. Olha essa daqui, ó. Ela não chega para Jesus, olha de longe assim, como quem vem, devagarzinho. Ela antes, se ela chega no meio da rua, sendo grega, de origem sírio-fenícia, cananeia, e ela chama Jesus pela expressão mais judaica possível, filho de Davi, só tem uma explicação: ela pesquisou. É mulher inteligente. Antes ela começou a procurar, pergunta aqui, pergunta ali, levanta a ficha dele. Ela quer saber, ouvir falar que tem um homem que é capaz de fazer diferença no mundo, ouvir falar que ele é parecido com a ideia de Messias. De onde vem a ideia de Messias? Vem de Davi, da linhagem de Davi. Ela vai procurar a linhagem de Davi, e se essa mulher foi fazer uma pesquisa na linhagem de Davi, e o texto para em Marcos e depois vem para Mateus, muito provavelmente ela consegue puxar o mesmo fio genealógico que Mateus puxa no capítulo 1. No capítulo 1 de Mateus, na genealogia de Jesus, só tem gente que não presta. É incrível. Você tem uma ideia? Dificilmente entrava na genealogia de judeus o nome de mulheres. Na de Jesus tem 4, todas estrangeiras e uma prostituta. O Messias tem sangue revoltado. Quando vai chegar nos reis, só tem rei arrebentado, complicado, muito pior que a Lava Jato, aparece lá. Os parentes mais nobres têm uma linhagem de mentira interminável na família. O que essa mulher fez foi o seguinte: quando ela começou a fazer pesquisa e foi observando, e levantando a ficha de Jesus, e vendo os parentes que ele tem, a sujeiraiada que veio da vida dele, a única conclusão que ela chega é a da graça. Se ele tem parente tão ruim, gente tão complicada, ele vai me ouvir. Ele não é chato, não é metido, não é ignorante, não é exaltado. Esse aí pode me ouvir. Tem um Deus que veio por linhagens tumultuosas, ele vai me ouvir. Porque só quem está embaixo escuta o gemido de quem está embaixo. Só quem já se entendeu no caos sabe o que é isso. Shakespeare dizia que zomba das cicatrizes quem nunca passou pela dor. Essa mulher sabe disso. Esse Jesus é diferente, esse Messias é diferente. Então ela vem no meio da rua gritando: Senhor, filho de Davi. Olha que frase: tem compaixão de mim. Toda a frase dela aqui, olha como é uma mulher inteligente, estudiosa. É interessante isso. Ela diz: Senhor, filho de Davi, expressão judaica, tem compaixão de mim, expressão dos Salmos. Ela puxa isso do Salmo, isso não é dela, não é original. Sabe o que é incrível? Essa mulher, embora de origem grega, não traz a Jesus as lógicas do culto grego. Ela não vem a Jesus com a ideia das mitologias gregas. Ela não vem a Jesus tentando mexer com a lógica do Olimpo. Ela vem a Jesus pela lógica judaica. Ela é: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ela está dizendo: Senhor, eu abro mão de tudo que já aprendi pelas mitologias, porque eu sei que essa coisa é ideia. Mas o Senhor é alguém, não é uma ideia, é gente passando perto de mim. Aí ela começa por essa via, e olha o que ela vai dizer: Senhor, filho de Davi, tem compaixão de mim. Aí ela diz uma coisa que isso aqui sim é o mais alto grau da pesquisa. Eu tenho a sensação de que essa mulher, quando chegou nesse ponto, ela deve estar com o coração tão quebrantado, tão espetacular, porque olha o que ela diz, presta bem atenção no detalhe. Ela diz assim, ó: minha filha, no grego menininha, a minha garotinha. Na hora que eu estava vendo aquela cena aqui do teatro, eu lembrei disso aqui na hora. A minha garotinha, minha menininha, está horrivelmente endemoniada. Quem é mãe aqui, olhe para mim. Se você só dissesse isso aqui, ó: minha filha está endemoniada, já é ruim, é ou não é? Mas ela faz questão de colocar um adendo: horrivelmente endemoniada. Sabe o que é isso?
Ela sabe, esse Deus é um Deus diferente. Esse Deus tem um coração mole. Eu ouvi falar que ele já parou de pregar para segurar a criança no colo. Ele gosta de criança pequena. Vou falar para ele o seguinte: Senhor, a minha menininha lá em casa, o demônio pegou ela de jeito, tá ruim, o negócio lá tá feio. Ela faz toda uma ideia. Ela diz assim, ó, eu não quero só chegar para ele com uma oração técnica dentro de um sistema religioso para ver se mexo com a mão potente de um Deus impessoal. Eu quero chegar por ele pela via da pesquisa, lembrando que ele teve um pai chamado Davi, parentes complicados, e eu posso chegar para ele e dizer: Senhor, a minha menininha está sendo machucada pelo inimigo. Os rabinos dizem que ser mãe é fazer a pior das loucuras, a escolha mais complicada, viver eternamente com o coração fora do corpo. O que ela está dizendo é: Senhor, o inimigo pegou meu coração e está destruindo ele. Ela, na cabeça dela é: se ele é o Jesus que eu li, isso vai mexer com ele. Ele é um Deus que sente. A frase dessa mulher nas entrelinhas liberta muita gente aqui hoje. Ela está dizendo assim: ele é um Deus que se importa. Ele é um Deus que o que dói em mim vai doer nele. Ele é um Deus capaz de cruzar fronteiras e entrar no meu território. Ele é um Deus capaz de sentir as dores que eu sinto. Ele é um Deus que sabe que, olha, quando o inimigo entra na casa da gente, mexe com o filho da gente, isso machuca a gente profundamente. Isso vai tocar o coração dele, então ela mexe com ele. Senhor, minha menininha está horrivelmente endemoniada. A figura que ela passa é: Senhor, eu não sei como te dizer isso, mas o inimigo entrou na minha casa e arrebentou. Interessante que a gente está diante de uma família destruída. Você tem uma mãe desesperada, uma filha endemoniada e um pai que sumiu. Cadê o pai da menina? E antes que as pessoas se levantem e digam: mas isso é coisa de homem mesmo. A Bíblia também tem mães que desapareceram. Ninguém sabe onde está a mãe de Davi. Ninguém nunca ouviu falar da mãe do filho pródigo. O que a Bíblia está falando não é de gênero, homens ou mulheres. A Bíblia está falando de ausências em lugares fundamentais. Nós temos famílias disfuncionais, famílias cuja ausência do pai ou da mãe gera um problema seríssimo na constituição do sujeito e joga uma falta sobre ele que ele vai ficar a vida inteira tentando tamponar essa falta. Aí aqui vem o texto da família fragmentada, a mãe desesperada, a filha endemoniada e a ausência do pai. E a mulher no meio da rua, correndo o risco de ser presa, correndo o risco de ser escorraçada. E ela vai enfrentar um dos inimigos mais terríveis que eu vou te mostrar agora. E tomara que você não saia daí. Olha o que diz o texto. Contudo, ele não lhe respondeu palavra. Irmão, se tem uma coisa que assusta a gente, é quando Deus faz silêncio na hora que a gente quer que ele grite. Já passou por isso? Sabe aquela coisa de você orar e não ter nenhum tipo de resposta? Nada, absolutamente nada. Essa mulher chega até Jesus gritando no meio da rua, correndo todos os riscos. Jesus não diz uma palavra sequer. Eu falei para vocês que ela é inteligente, vocês vão ver como ela reage daqui para frente. Ela simplesmente chega gritando, ela quer se estabelecer como dona do ambiente, dizer o que está acontecendo. E percebe que Jesus é um Deus que não se relaciona na base do grito. Ela sabe que Jesus é um Deus de outro nível, de outras sensibilidades. Com ele é diferente, não precisa gritar. Dá uma olhada no texto. Jesus não lhe respondeu palavra. Agora vem uma coisa assustadora. Seus discípulos, está no plural, seus discípulos, aproximando-se dele, rogaram. Irmão, deixa eu fazer um parênteses aqui, olha para mim aqui, ó. A coisa mais difícil no Novo Testamento é encontrar os discípulos orando. Não é? Lembra de onde o pastor Jean falando aqui? Jesus orando, os discípulos dormindo, lembra disso? Era aquilo. Discípulo tinha um problema sério com orar. Rogar então é pior ainda. O rogo aqui é rogar de verdade. O texto tem um sentido de clamar, nesse sentido bem forte, de implorar. Essa é a palavra, implorar. Agora dá uma olhada nisso aqui, ó. Seus discípulos aproximaram-se dele e imploraram, rogaram-lhe: manda-a embora, porque vem gritando atrás de nós. Presta bem atenção no que eu vou te dizer. Que Deus nos livre de uma insensibilidade gospel, de acharmos que porque a gente já está aqui, Ele só reage com a gente, de passar por cima de quem sofre, de não estar nem aí para quem grita. Os discípulos revelam aqui uma insensibilidade crônica. Nenhum deles, nem para perguntar assim: sua casa é longe daqui? 2 da gente resolve? Se o mestre mandar um de nós ir lá, tudo bem? Pode ser que o mestre está com a agenda cheia, veio para cá para dar uma descansada, ele teve uma notícia ruim, perdeu um parente aí, alguma coisa disso? Nada. Os discípulos apenas estão preocupados com o grupo. Os discípulos olham para Jesus e falam: Senhor, o negócio está complicado aqui, ó. Manda essa mulher embora. O detalhe do texto é: ela vem gritando atrás de nós. Você já parou para pensar, não sei se você já percebeu isso, que toda vez que Jesus aparece no Novo Testamento, ele está sempre no meio da multidão? Vocês já notaram isso? Jesus está sempre no meio da multidão? É porque na cultura judaica da época, quando o mestre entrava numa cidade, ele ia na frente,
os discípulos dele atrás dele, e a multidão ficava ao redor, em volta desse pequeno grupo, até porque entrar atrás do grupo significava, do ponto de vista da multidão, ser alguém do grupo. Deu para entender? Olha onde a mulher entrou. Ela entra atrás do grupo e começa a gritar. Primeiro, ela não é de fora do judeu, ela não entende essa cultura. Segundo, ela está em casa, então ela vem atrás do grupo e começa a gritar. O que o grupo fez? Sentiu que o Novembro Azul ficou ameaçado. A Macholândia ficou preocupada. Os caras começaram: Senhor, manda essa mulher embora aí, porque vai queimar o filme da gente. O povo vai falar que nós estamos ficando ecléticos, já estamos recebendo mulher. Tem mulher atrás aí gritando: Senhor, vai ficar complicado. Eu lembro de uma igreja que eu fui, o cara falou: não aceito pastora lá, porque no grupo de Jesus não tinha nenhuma mulher. Eu brinquei com ele: então nem eu nem você podíamos entrar. Mas por que não, pastor? Porque não tinha brasileiro? Se é por uma questão de cortar, a gente também está fora. Bota a categoria que quiser. A mulher vem atrás de Jesus, ela entra no meio do grupo, atrás do grupo, começa a gritar: Jesus, filho de Davi. Os discípulos com raiva: Senhor, manda ela embora, vai queimar o filme da gente. Onde já se viu uma mulher atrás da gente gritando? Incomoda, barulho no ouvido. A nossa fé às vezes é tão frágil que o sofrimento do outro incomoda. É aqui que a gente fala: se quisesse mesmo, vinha antes na igreja. Se quiser mesmo, ela que faça mala e vá lá até Jerusalém buscar Jesus. Depois, quando ele estiver na casa dele, na região dele, em Belém, em Judéia, em algum lugar, a gente dá um monte de desculpas, porque a gente se incomoda com esse grito, mas não para libertá-lo, para silenciar. Não é a primeira vez. O cego gritando, eles dizem: não importune o mestre. Que Deus te livre de um crente insensível, de gente que se acostumou a achar que Jesus é propriedade dele, que porque ele está aqui, ele vai receber uma espécie de pedaço do céu por uso capião da fé. Há 30 anos Deus vai dar. Não vai não. Essa malignidade precisa sair do nosso meio o mais rápido possível. O templo pode ser lindo, mas se ele não receber qualquer um que Deus mandar, a gente tem que fechar. Esse lugar é casa de Deus. Aqui qualquer um que grita pode entrar. Qualquer pessoa com filho endemoniado pode entrar. Qualquer pessoa com a família em crise pode entrar. As portas têm que estar abertas, porque esse lugar aqui, não é lugar para jogar para fora, é lugar para chamar para dentro. Vem todo mundo, aqui é casa de cura, aqui é casa de pão, é lugar de graça, é lugar de vida. Todos os que sofrem na cidade venham. Manda ela embora, porque ela vem gritando atrás de nós. Isso aqui é uma nota triste da Bíblia. Olha o verso 24. Ele lhes respondeu, para os discípulos: pergunto a vocês, a mulher falou alguma coisa até agora? Ó, mulher inteligente, ela entra gritando, ela percebe, ele é diferente. Os caras aí é brabo, mas ele é diferente. Então ela fica na dela. Olha o 24, olha que tremendo. Ele lhes respondeu, para os discípulos: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Metade das pessoas que eu conheço desistiriam aqui. Elas diriam: quer saber, se Jesus é metido, é enjoado, ele só pensa no povo dele. Eu estou aqui gritando, participando de uma coisa complicada, sofrendo até ameaças, estou no meio da rua, me expondo desse jeito, e ele simplesmente nem olha para mim. Agora está conversando com o grupo dele aí, falando de Israel, a pessoa simplesmente hoje saiu aqui. Essa mulher não. Dá uma olhada no que ela faz, é interessante. Olha o verso 25. Então ela veio e, prostrando-se, ela se põe de joelho, prostrando-se, disse: Senhor, socorre-me. Olha a lógica dessa mulher. Não interessa se o Senhor veio para as ovelhas de Israel, o Senhor não está lá, o Senhor está aqui. E eu nasci aqui. Enquanto o meu lugar de vida, não vou perder a chance de falar para o Senhor o que está acontecendo na minha vida. Se o Senhor passar pela rua da minha casa, eu não vou deixar o Senhor passar sem entrar na minha casa. O Senhor vai entrar na minha casa, o Senhor está na minha residência, o Senhor está na minha região, o Senhor está nos meus lugares aqui, o Senhor não está lá, o Senhor está aqui, eu não vou perder essa chance. Então ela vem. Se não funciona no grito, funciona na prostração. Ela se diminui, ela ajoelha, ela se dobra. Postura de adorador. E mais do que isso, se ela chamar alguém de Senhor na rua, já era suspeito. Imagina a pessoa que estivesse olhando, pensando: será que ela chamou mesmo de Senhor? De repente ela se ajoelha: Senhor. Só que olha o que ela faz. Ela olha para ele e diz assim: Senhor, faz por mim, me socorre. É uma projeção tão profunda que a gente sabe pelo texto que ela está pedindo pela filha. Só que agora ela tira a filha da figura e diz: olha para mim, Senhor, sou eu que estou aqui, eu sou mãe. Meu coração está arrebentado. É como se ela dissesse: o Senhor tem uma mãe que eu sei. Meu coração está destruído, dilacerado. O inimigo entrou na minha casa, pegou o que eu mais possuo, o que eu mais amo. Ele entrou e pegou a minha menininha. Me ajuda, me socorre. É socorro que ela está pedindo no meio da rua, por alguém, não por ela.
Olha o que Jesus faz. Ao que ele disse assim, ó. Ele, porém, respondeu: não é justo tomar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Eu acredito que no Novo Testamento esse é o mais profundo teste de fé que Jesus já fez. É Jesus fazendo uma leitura assim, deixa eu ver se ela, por ser grega, de origem sírio-fenícia, está fazendo comigo um jogo religioso, de quem conhece como funcionam religiões, me chamou de Senhor, se aproximou de mim, agora se ajoelha. Isso é normal de culturas e religiosidades gregas e judaicas. Deixa eu ver se ela entendeu que se eu sou Senhor e estabeleço sobre ela a minha própria forma de ser e de agir, se ela respeitar isso, eu tenho certeza que a fé dela é infinitamente maior do que ela mesma consegue entender. Jesus faz essa leitura, aí diz para ela assim, ó, não é certo pegar o pão dos filhos e jogar para os cachorrinhos. Olha a resposta dela no 27, ela respondeu sim, e pela terceira vez, no meio da rua, ela vai dizer: Senhor, sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que ela está dizendo: Senhor, eu entendi. Estabelece o Senhor a relação que eu entro. Se o Senhor é Senhor, eu sou a tua escrava, serva. Se o Senhor for pai, eu sou tua filha. Se o Senhor for dono, eu sou um animalzinho. Estabelece a relação que eu sigo. O que ela está dizendo é tremenda. Na mente dela, o que essa mulher vai fazer, ela não tem noção que ela vai mudar a chave de uma história. Se lá na história dela, milênios atrás, do povo dela, alguém humilhava pelas migalhas, ela vai se aceitar ser humilhada pelas migalhas. Para deixar bem claro uma coisa: Senhor, se vier da tua mão, não tem perigo da minha identidade. Se vier da tua mão, o meu equilíbrio é restaurado. Se vier da tua mão, não fico embaixo da mesa, eu vou para o colo do Pai, porque se vier da tua mão, vai mudar a história da minha vida, vai mudar o passado da minha história, vai mudar o meu presente, vai abrir o meu futuro, desde que venha de ti. Tem que vir de ti. Vai vir de ti. Agora escute isso daqui, ó. É impossível migalha sem pão. Pão sem migalha existe. Você compra o pão, leva para casa, deixa lá e ele endurece. É ou não é? Migalha não. Como é que acontece uma migalha? Você pega o pão e parte. Quando você parte o pão, escapa pedaços, fragmentos do pão partido. Esse fragmento ganha nova nomenclatura. Ele se chama migalha, uma coisa menor, pequena. É ou não é? Agora pega essa menor das migalhas, leva para um laboratório e manda analisar. O que você vai descobrir? Que ele tem o mesmo sal, a mesma água, o mesmo óleo, a mesma farinha, foi feito pela mesma mão no mesmo forno. Ele era pão, ganhou um novo nome porque partiu e rompeu-se a ligação inicial. A mulher compreendeu isso no meio da rua. Ela está dizendo assim: Senhor, eu sei que o Senhor é um pão capaz de matar a fome do mundo todo, e eu não quero o pão todo, dá só isso aqui, ó. Isso aqui também é pão, é migalha, mas é o que eu preciso para viver. Não interessa o nome, interessa que é para mim. É pequeno, mas é meu, é para o meu milagre, é para mim, é para minha casa, é para minha menina. É pequeno, mas muda a minha vida. É só uma palavra tua, mas pode acabar com o inferno na minha casa. É só um olhar teu, mas tudo para mim ganha sentido a partir dos teus olhos. É isso aqui, ó, mas é tudo que eu preciso para viver. Até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Olha o que ela está dizendo: Senhor, manda que eu obedeça. Irmão, o que essa mulher consegue fazer aqui, nem o apóstolo Paulo, com toda a genialidade que teve, conseguiu. A mulher, que é uma mulher cananeia, grega, de origem sírio-fenícia, que não é dos nossos, não é do nosso sistema, é uma mulher fora de Jerusalém, fora de Israel, e ela consegue trazer a Trindade para o meio da rua. Ela entra chamando ele de Senhor como soberano, é Pai. Ela entra e diz: socorre-me, pedindo pela filha. É o Espírito que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E ela termina no partir do pão, pão e migalha, é Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, na boca de uma mulher pagã no meio da rua. Isso é evangelho. Transforma famílias, muda mentalidades, amplia teologias e traz o céu para dentro da nossa casa. Não tem inferno que fique lá. Permita hoje que a glória de Deus invada a sua casa, que o Espírito de Deus molde a história da sua família, que o Espírito de Deus faça você entender aqui hoje que o que você está vivendo é novo, que o que tem para vir para você é diferente, porque o Espírito que trabalha em você é outro, não é o que está no mundo. E tem mais, olha que tremendo, dá uma olhada comigo no verso 28, esse verso para mim é um dos mais incríveis do Novo Testamento, dá uma olhada nisso aqui, ó. Então Jesus respondeu: mulher, eu não sei se você percebeu, mas saiu certa mulher. Aqui a configuração já não é mais aquela aberta, é a configuração dos abençoados. Mulher aqui é pronome de tratamento, é o jeito que ele trata a própria mãe. Aqui já tem carinho envolvido.
Já não é mais aquela coisa qualquer um. Aqui é vem cá, vem mais para perto. Ô mãe, como eu queria que as mães aqui sentissem isso agora. Jesus te abraçar e dizer: mãe, deixa eu te falar uma coisa. No meu reino, a fé das mães pode operar nos filhos. No meu reino, a fé das mães pode operar nas filhas. No meu reino, a fé da esposa pode mudar o marido. A fé do marido pode mudar a esposa. Porque no meu reino, o inimigo até entra nas casas, mas não se estabelece mais. No meu reino eu vou fincar uma cruz em cima de um lugar chamado caveira. Nunca mais a morte terá a última palavra. Porque no meu reino mães se levantarão e celebrarão. No meu reino pais se levantarão e celebrarão. No meu reino maridos e esposas andarão juntos. No meu reino existe vida. Mãe, olha o que ele diz para ela: mulher, grande é a tua fé. Olha bem para mim. A gente tem que mudar a lógica aqui. Lembre-se que nós estamos lidando com Jesus, e Jesus é o Deus das antilógicas. Para Jesus, se você quiser subir, você desce. Não é assim? Em Jesus, quando você quer receber, você tem que dar. Você já notou isso? Quando você está chorando, aí você está feliz. Olha Paulo: Senhor, me faz mais forte, tira esse espinho. Jesus fala: não, eu gosto assim. Aqui é a mesma coisa. A fé dessa mulher, para ela talvez nem enxergasse. Mas para Jesus, ele está dizendo: a tua fé é grande. Grande é a tua fé. Na tua fé se encaixa muito mais do que os meus discípulos. Meus discípulos queriam te mandar embora, a tua fé quer trazer para perto. Os meus discípulos queriam que eu fechasse o grupinho, a tua fé amplia todo mundo. Os meus discípulos é aquela fé nacionalizada que quer operar dentro de um sistema religioso esquematizado israelense. Você não, é a mulher que quer a graça superlativa, a graça que invade o mundo, universal, que atinge gente. Meus discípulos estão comigo, mas cheiram a malignidade. Você está com demônio em casa, mas cheira a graça. A tua fé é grande demais, mulher. Aí Jesus vai fazer uma coisa, irmãos, que coisa magistral essa última frase. Isso aqui, é difícil pensar nessa última frase sem emocionar. Porque o que Jesus faz aqui, para mim é o grande milagre. Olha o que Jesus diz: mulher, grande é a tua fé, seja como tu queres, os desejos, o teu desejo. Aí ele vai dizer assim, ó: desde aquela hora, a sua filha ficou boa. Eu pergunto aqui, ó, eu sei que tem várias versões de Bíblia entre vocês aqui, várias. Tem alguma versão aqui que diz assim, ó: desde aquela hora a sua filha foi desendemoniada? Tem? Tem alguma versão que diz assim, ó: desde aquela hora a tua filha foi exorcizada? Tem? Despossuída? Tem? Desde aquela hora a sua filha ficou desencapetada? Tem? Mas tem isso aqui, ó: desde aquela hora a tua filha ficou curada? Tem? Tem aí? Desde aquela hora a tua filha ficou sã? Tem? Desde aquela hora a tua filha ficou boa? Tem? Note o que Jesus está fazendo. Jesus já sabe que ela é uma mãe com a mente profundamente machucada pelo que o inimigo está fazendo na casa dela. E o diabo é mestre do teatro dos horrores. Ele adora fazer isso. Ele faz de tudo para colocar as piores imagens. É por isso que até hoje, quando alguém fica endemoniado, aquela coisa causa um negócio ruim na gente, a não ser que você seja muito gótico para gostar daquilo. Não é? Jesus sabe que essa mãe já está desesperada, a mente imaginando as piores coisas. Então ele chega perto dela, ele chama ela para perto e diz: mulher, vai para casa, tua menina está boa. Ele tira o imaginário dos demônios e coloca o imaginário da doença e do médico. Ele já muda a mente dela antes dela chegar em casa. Ele mexe no teatro das imagens. Ele não vai dizer assim, ó, agora, a partir de agora, o meu poder entrou lá e Satanás saiu. É uma viagem horrível para quem é mãe. Ele está dizendo: sabe aquele resfriado? Eu curei, pode ir para casa, tua menina está top, boa, novinha, está curada. A mãe já vai para casa sabendo: os médicos agiram lá, médicos celestiais mudaram a vida dela. Não foi um exorcista, foi um médico. Não foi tirar um demônio, foi arrancar uma doença. Minha menina não está mais aquela possuída, era aquela doente que agora está curada. Jesus mudou a mentalidade, a imagem e a psicologia. É ele dizendo: vai para casa e vai em paz. Você tem um Deus capaz de andar com você nos territórios da crise. Você tem um Deus capaz de cruzar as fronteiras do ódio. Você tem um Deus capaz de inverter as humilhações das migalhas. Você tem um Deus capaz de mudar mentalidades. Você tem um Deus que entra na família e muda as histórias que estão lá dentro. E esse Deus ainda está aqui hoje, é certeza. Ele ainda muda histórias familiares. Ele ainda arrebenta os demônios que estão invadindo casas. Ele ainda traz cura para esse mal que atinge famílias. E essa noite é uma noite de mudança aqui.
É o Espírito de Deus chamando a gente para mudar de vida. O Espírito de Deus está aqui essa noite para trabalhar famílias. Você crê nisso? Se coloca de pé, por favor. Eu nem sou de fazer isso, mas eu sinto de Deus de fazer, vou fazer. Se tem mães e pais aqui hoje, que você sabe, lá no fundo, que o inimigo tem atingido de algum ponto seu filho, sua filha, talvez seu casamento, eu quero que você venha até aqui à frente como essa mulher veio. Senhor, eu vou lá, me socorre, é por mim, Senhor, eu quero que o meu filho seja curado, eu quero que o inimigo saia da vida da minha filha, eu quero que o inimigo saia do casamento do meu filho, eu quero que o inimigo saia do meu casamento, eu quero que o inimigo saia da mente da minha filha, eu quero que o inimigo saia das redes sociais do meu filho. Vem para cá. Hoje o Espírito de Deus está te chamando para dizer: vem cá, mulher, grande a tua fé, homem, grande a tua fé, vem para cá em nome de Jesus. Eu sei, não resista quando o Espírito de Deus te chamar, vem correndo, dizer: Senhor, eu estou aqui no meio, eu estou gritando por dentro, o Espírito de Deus, Senhor, filho de Davi, tem compaixão da minha menina, tem compaixão do meu menino, tem compaixão do meu marido, da minha esposa, tem compaixão do que o inferno agiu na minha casa, no meu quintal, na história da minha família, mas hoje não, hoje eu vou correr, Pai, hoje eu vou correr, porque hoje o Teu Espírito vai mudar a história da minha casa, hoje o Teu Espírito vai mexer no coração do meu filho, o Senhor vai mudar a mente do meu filho, o Senhor vai mudar a mente da minha filha, o Senhor vai mudar a mente do meu marido, o Senhor vai mudar a mente da minha mulher. Hoje o Senhor vai entrar lá em casa e vai mostrar para todo mundo: eu não sou o problema da minha família, eu não casei errado, eu estou aqui pela Tua glória, Senhor. Hoje o Espírito de Deus diz para alguém aqui: hoje você vai dormir em paz, hoje você não vai precisar de remédio para dormir, hoje você vai dormir em paz, essa noite você vai dormir em paz. Espírito Santo, Senhor, filho de Davi, tem compaixão de nós, Pai. Olha pelos nossos filhos, Pai. Olha para a filha dessa irmã, Senhor. Olha para essa menina, para esse menino, Pai. Só o Senhor sabe o que o inimigo tem feito nas casas e nas famílias, como ele tem entrado e devastado histórias familiares. Olha para esse pai que está aqui, que faz anos que não conversa com o filho. Essa coisa entalada no peito, essa ferida que nunca sara, essa memória enjoada que volta todo dia, essa lembrança maligna que não sai de jeito nenhum. Arranca isso hoje, Jesus. Entra nessa noite, fechando essa conferência com cura para essa mulher ouvir: a tua filha está boa, teu filho ficou bom, teu marido ficou bom, tua mulher ficou boa, teu casamento ficou bom, a tua história ficou boa, as tuas finanças foram tocadas. Espírito de vida, ministra vida em quem estiver aqui à frente agora. Gente que teve coragem de romper a multidão e veio simbolicamente gritando: Senhor, tem compaixão de mim. Tem gente que veio aqui como se fosse a última vez: se o Senhor não falar comigo, nunca mais eu piso em igreja nenhuma. E está aqui hoje, Pai. Abraça essa mulher, Senhor. Abraça esse homem, arranca a depressão pela raiz. Entra no quarto cinzento da vida, Senhor. Mete o pé na porta desse quartinho do medo, do pânico, do ódio, do caos. Essa raiva incontrolada que tem na mente do filho, no coração da filha. Tira isso, Deus. Coloca o sol dentro dessa casa escura essa noite. Não vai ficar nenhuma sombra nessa família, Pai. Não vai ficar nenhuma raiz de amargura nesse coração. Não vai se levantar nenhuma inveja. Todas as invejas serão destruídas aqui essa noite. Todo disse-me-disse, toda fofoca, todo demônio que atinge pela língua, seja destruído essa noite, Pai. Converte o coração dos pais aos filhos. Converte o coração dos filhos aos pais. Converte o coração dessa sogra a essa nora.
Não deixa a sogra invadir o casamento e destruir o casamento do filho. Não deixa o sogro destruir, Pai, não deixa. Vai para longe hoje a sujeira familiar. Que haja transformação essa noite. Abrace essa pessoa que está do seu lado aí, ministre sobre a vida dela. Senhor, obrigado por essa vida. Obrigado por cada vida que está aqui hoje.